Olá, galerinha, tudo bom? Vocês estão bem? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem e estejam automaticamente cuidando das pessoas que vocês amam. A aula de hoje, baseada novamente no nosso livro didático, o Araribá Mais, organizado pela editora Moderna, e tem como título O Estado Absolutista e o Mercantilismo, tá certo? Pois bem, vamos adentrar nesse mundo, mas antes de falarmos essencialmente sobre essa temática, eu queria trazer na abertura a citação de um texto bastante reforçado e revisado nesse conteúdo, que é o Leviatã, de Thomas Hobbes, tá? Então eu separei para vocês um textinho. Vou fazer a leitura e uma breve análise sobre essa leitura, mas eu espero que você, aí em casa, faça a sua reflexão sobre essa leitura. Se possível, se necessário, dá uma lida, né? Busca aí o Leviatã de Thomas Hobbes, ok? Vamos lá. A condição do homem é uma condição de guerra de todos sobre todos. Portanto, enquanto perdurar esse direito de cada homem a todas as coisas, não poderá haver nenhum homem a segurança de viver todo o tempo que a natureza permite aos homens viver. E na medida que tal considere necessário a paz e para a defesa de si mesmo, em renunciar o seu direito a todas as coisas, aos outros homens, com a mesma liberdade que aos homens permite a relação a si mesmo. Alguns tópicos são importantes nesse texto de Hobbes. Por exemplo, a guerra de todos sobre todos. É como se ele quisesse dizer que nós, seres humanos, somos por essência pessoas más ou, entre aspas, bárbaras, que resolvemos tudo na base do conflito e que aí precisaríamos da constituição de uma instituição ou uma pessoa ou um poder que pudessem nos governar. E aí vem a ideia da construção do Estado, na perspectiva de Estado para Hobbes. Mesmo que esse Estado, e aí uma outra parte que é citada aí, a pessoa tem que, mesmo que nós temos que renunciar nosso direito sobre muitas coisas, entre elas as nossas próprias liberdades. Porque a partir da construção do Estado, você não é mais livre para fazer o que bem quiser. Você precisa estar dentro da conjuntura que aquilo se exige do Estado. Dentro do que hoje, e aí fazendo uma ligação com o mundo hoje, tudo que a gente precisa fazer precisa estar dentro do que a gente chama de lei. Porque o Estado brasileiro, e aí o Estado moderno, construído por um poder executivo, legislativo, judiciário, tem uma construção de normas e regras, que são as leis, cravadas na Constituição de 1988, e que a gente precisa seguir enquanto cidadã pertencente a esse Estado. Tá certo? Então são muitas reflexões. Será que estava correto? Será que era necessário a gente abrir mão das nossas liberdades? Outros discursos vão criticando Hobbes, mas são outras leituras que a gente pode estar fazendo em um outro momento, tá certo, pessoal? Vale a pena dar uma conferida, vale a pena fazer uma análise sobre o texto de Hobbes. Bom, e aí os principais conceitos, a ideia de Estado, como eu já comentei, a Estado seria, na perspectiva moderna de Estado, a conjuntura, a união entre essas associações, né, entre essas instituições, o Executivo, nesse caso representado hoje por Jair Bolsonaro, o Legislativo, representado pela Câmara, o Senado, o Poder Judiciário, representado pelos ministros do Supremo Tribunal. Né? Então, esses três formam uma perspectiva, uma base para o Estado. Claro, não existe Estado se não existir povo. Então, quer queira, quer não, o povo é que sustenta literalmente a construção de um Estado, tá? Mesmo concordando ou não. Absolutista, quando se fala em absolutismo, gente, absoluto é único. Então, supondo, eu sou o professor absolutista da disciplina de História na Casa da Criança 3, ou no Castro Alves.
Por quê? Porque eu seria o único, né? No caso da Castro Alves, eu não sou o absoluto porque tem o professor Thailson. Mas no caso da Casa da Criança, eu sou o único professor de história. Então é absoluto, né? Meu posicionamento enquanto professor de história é absoluto na Casa da Criança. Claro que é só, tá, gente? É só um exemplo, uma suposição de vocês entenderem a ideia de absoluto. Mas no contexto de Estado, você tem um rei que tem todos esses poderes. O rei é ao mesmo tempo poder, é o poder jurídico, é o poder legislativo, é o poder executivo e, em algumas situações, na maioria delas, ainda é também o poder religioso. Tá? Mercantilismo é associado à conjuntura prática comercial que é muito antiga, mas que ganha novas roupagens a partir do século XV, século XVI, graças ao crescimento do absolutismo, da monarquia absolutista, a monarquia absolutista e da própria colonização. Tá bem? Vamos lá. A contextualização geohistórica. Então, para falar sobre esse assunto, é preciso entender a formação, né, desses estados absolutistas. É preciso entender que toda vez que eu estou conversando aqui com vocês, especialmente a Europa Ocidental, né? Então a gente vai falar muito sobre França, Inglaterra, vai aparecer a Holanda, vai aparecer a Espanha, Portugal, são os países que mais se envolvem nesse contexto histórico. E aí já adianta, é importante lembrar que mesmo sendo governos absolutistas, mas cada região da Europa tem sua particularidade. Então, o mesmo que acontece em França não acontece na Inglaterra. Pode até ter simbologias muito parecidas, mas são especificamente diferentes. Tá certo? Então é interessante entender isso. É interessante o contexto de século. Então nós estamos falando com meados do século XII, mas vamos fortalecer ainda mais a partir do século XV, XVI, XVII. Então tem sua base no século XII com a Baixa Idade Média, e aí é um outro conteúdo, com a Baixa Idade Média, que é o, né, perdendo os poderes dos senhores feudais, para a ascensão do próprio sistema que hoje nós chamamos de capitalismo, e até chegar no século XVI, século XVII, com fortalecimento daquilo que nós chamamos de Estado. Tá? Então, a criação dos Estados modernos passam por essa perspectiva. O feudalismo não estava conseguindo se sustentar de diversas maneiras, até porque a comercialização estava crescendo. E com o feudalismo, gente, você tem várias pessoas comandando, várias pessoas ali no comando, e toda vez que um comerciante vai fazer um diálogo com outro país ou com outros negociantes, você precisa passar por esses territórios, e à medida que você vai passando por esses territórios, você vai pagando imposto, né? Os senhores feudais vão cobrando impostos, e isso não é interessante. O interessante é que uma pessoa cobra o imposto para você não pagar tantos impostos assim e não perder seu lucro. Então, a classe burguesa, a classe comerciante, né, primordialmente, ela passa a não concordar com os feudos nem com os senhores feudais, e isso provoca muitos conflitos, é marcado pela ascensão de muitas guerras, né? E isso vai enfraquecendo ainda mais o poder dos senhores feudais e a ascensão daquilo que a gente chama de absolutista, de uma pessoa apenas no poder. Então o rei volta com tudo, ressurge das cinzas e ganha força novamente, força política novamente. O crescimento comercial e urbano versus Igreja Católica. É importante lembrar que para a construção do Estado moderno, ao qual nós conhecemos hoje, achou-se necessário a separação, destituição entre Estado e Igreja. Né? Durante o período feudal, gente, no período medieval, e aí no feudalismo, se chama feudalista, a Igreja tinha muitos poderes. Exercia-se muitos poderes sobre as pessoas, sobre a sociedade de maneira geral, até porque ela associava um poder político a uma ideologia religiosa. Tá? Então era muito fácil de se dominar. Para a construção desse Estado absolutista, é preciso separar Estado de Igreja. E isso foi muito forte a partir das revoluções protestantes. E aí a gente pode citar a Revolução Protestante de Lutero, a Revolução Protestante do rei Henrique VIII,
da Igreja Anglicana. Então são outras revoluções que faz com que o poder da Igreja Católica seja quebrado, comece a passar por declínios, e aí a Igreja passa a não ter tanto controle como ela tinha anteriormente, tá? E aí, a partir do século XV, começa o que nós chamamos na história da Idade Moderna, a partir da modernização do próprio sistema, né, que é o Estado moderno. Reis criam leis, impostos e moedas. Então, uma simbologia do Estado moderno é justamente isso: a criação de leis, a criação de impostos e a criação de moedas. Já não era mais aquelas trocas comerciais de trocar um produto por um produto. Agora é uma nova conjuntura, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês, gente, para essa imagem aí abaixo. Ela é um recortezinho da capa do livro de Hobbes, tá? O Leviatã. E aí tem algumas características que eu quero chamar a atenção nessa imagem para que vocês possam entender, né, como esse estadista, o Leviatã, o Hobbes, né, por meio do livro Leviatã, o inglês, filósofo, ele pesquisador, matemático, tudo mais. Ele quis retratar. Observe aí algumas características interessantes. A coroa. Então, algumas pessoas entendem que Hobbes ele pensou em um estado, mas que não necessariamente precisaria ser um rei. Agora, honestamente, e aí é uma opinião minha, seria um pouco infantil entender isso, porque ele traz na sua própria capa do livro um rei, né? Tem uma coroa, então ele traz muita ideia de que para ser Estado é preciso ter um rei, sabe? Quer queira, quer não, ele traz essa interpretação. Na mão direita desse rei temos uma espada, e aí está associado à ideia de segurança. O rei vai lhe trazer segurança, sabe? Vai acabar com esses conflitos, com essas brigas, com essas mortes cotidianas. Então as pessoas vão se sentir seguras. Inclusive é baseado nessa perspectiva de segurança que fortalece a ideia de Estado, tá, gente? Do outro lado ele tem o cetro, né, que é a representação da própria família real, da corte real, do poder do rei, né? A soberania do rei sobre os poderes. No corpo, observe direitinho que no corpo tem pessoas. Então, onde é uma roupa, onde parece ser uma roupa, uma armadura, na verdade, as pessoas, para dizer que o Estado é uma construção do povo, né? E aí cabe muitas críticas sobre isso. Será que realmente o povo quis a construção de um Estado, ou a elite quis a construção desse Estado, né? Então vale a pena fazer uma reflexão sobre isso. Outra coisa que é importante lembrar, ou que posso ressaltar, é o tamanho dele, né? O tamanho do personagem é grande, ele comanda as terras, ele abraça as terras, é como se ele fosse maior do que o próprio planeta. Então isso retrata a ideia de um Estado como soberano. Ele realmente abraça a todos, ele realmente está comandando e dominando a todos e a todas. Ok? Vamos para a nossa próxima. O absolutismo. Bom, gente, um símbolo muito clássico, e aí é chamado de clássico mesmo, absolutista, é o rei Luís XIV. O rei Luís XIV, ele vive entre 1638 a 1715, então entre aí o século XVII e o século XVIII. Foi chamado como Rei Sol. Então, por que esse nome Rei Sol, gente? O Sol, como vocês sabem, ele é quem domina todo o sistema solar. Então, tudo circula em torno do Sol. Então, imagine que essa pessoa era bastante egocêntrica, ou seja, é uma pessoa que as coisas têm que rodar a ela. E por isso ele se destacava, gente, com roupas extremamente luxuosas, como está sendo representado aí nessa imagem da figura número 1, o rei Luís XIV, com todo o seu luxo, toda a sua pompa, e era um simbolismo dessa ideia absolutista, tá? E aí, gente,
constrói, a partir do século XVI, século XV, XVI, XVII, alguns teóricos vão falar sobre absolutismo. Acho que o primeiro deles, apesar do livro de vocês não falarem, mas é O Príncipe de Maquiavel. Ele traz uma ideia estatista, ideia de construção de um Estado, tá? E aí, a partir da leitura de Maquiavel, Thomas Hobbes, esse da figura número 2, ele passa a construir textos como o Leviatã, o contrato social, né? E aí ele defende, Hobbes defende a ideia de que a natureza humana era desde sempre má e egoísta e que por isso, por esta razão, ele acha interessante a construção de um Estado, né? Claro que isso daí é uma teoria construída por ele, a gente não é obrigado a ter essa teoria como uma verdade, não existe a verdade absoluta. Então a gente precisa questionar, inclusive, essa ideia dele de que nós, seres humanos, somos mais egoístas por natureza, né? Bem como essa ideia de ter como única salvação para a nossa existência a construção do Estado. E a construção do Estado da forma como ele falou, como um rei, né? E aí eu lembro de Maquiavel, o príncipe, ele vai dizer que o rei precisa ser amado e temido por todos. Muito mais temido do que amado. Então, essa construção de um governo autoritário, isso não casa muito com aquilo que eu acredito que possa ser feito na sociedade. Tá bem? Gente, eu estou fazendo algumas interpretações minhas à medida que eu vou explanando para vocês. Qualquer dúvida, qualquer situação de eita, professor, nessa parte aqui eu não consegui entender, é só comunicar lá no Google Sala de Aula ou nas minhas redes que estão colocadas lá no fim do vídeo, tá certo? O Jacques Boussault também é um pesquisador desse campo estadista, porém ele era muito mais vinculado à igreja, ele era bispo da igreja, tá? E aí, gente, como bispo da igreja, ele constrói uma teoria que consiga enlaçar o Estado e a religião. Como? Ele diz que o poder do rei, ele é divino, né? É o poder divino dos reis. Ou seja, um rei é muito mais do que um representante do Estado. Ele é um representante de Deus, diretamente de Deus, entre aspas, sobre a ideia do Jacques, tá certo? Então, quem é contra o rei é automaticamente contra Deus, e por isso ele tem que ser castigado por essa situação. Então ele traz muito mais uma perspectiva religiosa do que aquilo que Hobbes trouxe enquanto razão, tá? Mais uma vez eu reforço aqui, o absolutismo e suas variações regionais muito depende. Então, por exemplo, enquanto o absolutismo clássico é muito forte na França do século XVII, já na Inglaterra o absolutismo já não é tão intenso, tão forte, porque o parlamentarismo já construiu uma nova ascensão, e aí existe um rei, mas um rei que é submisso ao parlamento. Então, cada situação em cada país dentro da Europa Ocidental tem uma conjuntura de Estado diferente, tá certo? Não é algo genérico. O que eu estou falando aqui para vocês é um olhar mais amplo, mas eu alerto a vocês que é preciso fazer uma análise sobre o absolutismo em Portugal, o absolutismo na Espanha, o absolutismo na Inglaterra, porque são diferentes, tá? Como sustentar o luxo das cortes? Observe essa imagem aí abaixo. É uma imagem que traz o rei, mais uma vez, o Luís XIV da França. Ele é sinônimo, né, clássico do absolutismo. Ele traz aí a sua família real, mas o que eu quero chamar a atenção não é para a família em si, mas pelo luxo. Observem, nós temos atrás dele, nós temos quadros
folheados, né, com molduras folheadas a ouro ou construídos de ouro. Nós temos aí bustos, nós temos roupas luxuosas, lembrando a vocês que os tecidos pesados, caros, coloridos, né, eram tecidos que só a nobreza detinham porque realmente era escasso e seu valor era altíssimo. Então, até os animais, até a cachorra do rei, até o cachorro do rei era muito mimada e importante. Mas aí a pergunta que se faz é: quem sustenta? Quem são as pessoas que sustentam? E aí não tem outra resposta a não ser o povo, né? Os plebeus, as colônias, as pessoas que foram escravizadas e o sistema imposto pelo absolutismo. Dentre os sistemas impostos pelo absolutismo, podemos destacar três. O metalismo, né, que é a ideia de que quanto mais metais preciosos você tiver, seu reinado maior será e mais rico será, mais empoderado será. Por isso que alguns reis evitavam trocas comerciais com prata e com ouro, então queriam permanecer com suas pratas, queriam permanecer com seu ouro para sustentar esse seu poder. A balança comercial favorável, retomando só sobre os metais preciosos, muitos desses reis associados aos burgueses incentivaram as grandes navegações na busca desses metais preciosos. A balança comercial favorável, como é que funciona isso? Até hoje, gente, existe esse conceito de balança comercial favorável. Veja, menos importações e mais exportações. Como assim? É preciso que esse país ele venda mais, ele exporte mais para poder obter mais lucro e importe menos, compre menos. Então você tem que vender mais do que comprar. Consegue entender? Né? Então, por exemplo, eu sou um comerciante, eu preciso vender mais e comprar menos. Porque, obviamente, quando eu compro, eu crio uma dívida para mim. Quando eu vendo, eu crio uma dívida para os outros, que significa riqueza para mim. Tá? Então, menos importações e mais exportações. Para isso é criado protecionismos que existe até hoje. Então, qual é o protecionismo que era usado na época? Supondo que uma nação produzia, e aí tá, gente, só uma suposição, produzia açúcar. E a minha nação produz açúcar. E o preço dos 2 sacos de açúcar são os mesmos. Aí no protecionismo, nessa ideia que eu já falei a vocês, o preço do meu açúcar vai continuar sendo o mesmo, porém, o açúcar que é do país estrangeiro, eu vou colocar imposto em cima dele e o preço dele vai subir. Deixar o açúcar estrangeiro mais caro do que o açúcar nacional. E aí vai favorecer com que as pessoas comprem o açúcar nacional, favorecendo as manufaturas locais. As únicas vezes que isso não acontecia é quando o produto não era produzido pela própria nação. Aí sim você deixa o preço um tanto regular, tá? O estímulo às manufaturas locais, todos os governos, todos, e aí eu vou falar de maneira bem genérica, todos esses governos absolutistas, eles incentivavam muito a construção, o estímulo das manufaturas locais, que são as empresas, em especial, têxtil, construção de tecidos, empresas associadas à agricultura, como produtoras de café, produtoras de açúcar, que era muito forte. Então, muitas dessas empresas, muitos desses estados, esses senhores, esses reis, apoiavam esses burgueses, até porque, gente, burguesia e reinado, nesse período absolutista, eles estavam em constante diálogo. O rei fica rico junto com os burgueses. Bom, e aí, obviamente, essa junção rei e burguesia, nós temos um monopólio comercial. Professor, o que é monopólio? Mono, o prefixo mono significa um. Então, apenas uma pessoa, apenas uma instituição, ela detém toda a perspectiva comercial. Então, por exemplo, quando se fala em comercialização no século XVII, na França, quem comandava era a coroa francesa. Então, os preços, os produtos, tudo era comandado pela coroa francesa. Há um monopólio.
Não é como hoje que, por exemplo, temos várias empresas, né? Nós temos hoje, vou dar um exemplo daqui nossa região, mercados como a Suprab, G Barbosa, você tem vários mercados, você escolhe o mercado que você quer fazer suas compras, aquele que tem produtos legais ou tem um preço melhor. Na época não, apenas o Estado comandava toda essa parte de comércio. Até hoje no Brasil, gente, nós temos empresas estatais, que são empresas que pertencem ao Estado, majoritariamente pertencem ao Estado, como é o caso da Petrobras. Então a Petrobras é a única empresa no território brasileiro que pode fazer a exploração do petróleo. Isso é monopólio comercial, tá? As viagens marítimas, como eu já falei a vocês, a associação entre reis e burgueses foi essencial para as grandes navegações, e as grandes navegações foram intensificadas no século XV e XVI, na busca pelas especiarias como cravo, canela, na busca por metais preciosos, como aconteceu aqui no Brasil, quando a coroa portuguesa descobriu as grandes minas de ouros em Minas Gerais. Os saques sobre as regiões invadidas, então, assim que Portugal invadiu o Brasil, eles saquearam muitas das nossas riquezas, especialmente no início o pau-brasil. Então começa a ter esses saques para favorecer comercialmente a coroa, a metrópole. Começam também o processo de escravização das pessoas, dos povos nativos, em especial os povos da América, que são os ameríndios. Então, o nosso povo, a nossa raiz ameríndia, essas pessoas foram escravizadas para favorecer a riqueza de países na Europa, países, nesse caso, do Brasil, como Portugal. Então, hoje nós temos, e aí hoje, tá, gente? Uma União Europeia, um grupo de estados europeus que são muito fortes economicamente falando, mas que essa economia forte de hoje é uma consequência da exploração de pessoas e terras que não lhes pertenciam. Então, quando se fala em Portugal, quando se fala em economia da Alemanha, é importante lembrar da economia desses países, desculpa, é a minha renite. Quando se fala na economia desses países, é importante lembrar que esses países exploraram nossas pessoas, exploraram as pessoas nativas dessas regiões, da América, da Ásia, a África, né? Foi de longe o continente mais explorado por essas pessoas. Então é fácil ter a pompa de país bilionário, país, né, dentre os 10 mais ricos do mundo, mas é importante fazer esse laço histórico de como esse dinheiro, como essa acumulação foi feita, né? Como essa acumulação de riquezas foi feita em cima da exploração de outras terras, terras dos outros, terras alheias e da mão de obra escravizada alheia. É importante lembrar disso. E aí isso fortaleceu o comércio nas colônias. Então o Brasil foi explorado por Portugal, e Portugal, além de explorar o Brasil, fez no Brasil um mercado em que eles vendiam seus produtos. Então não só explorava, mas também ganhava dinheiro na venda aqui dentro da colônia. E por último, já quase que encerrando o conteúdo, o livro traz os diferentes caminhos para a acumulação das riquezas. As acumulações de riquezas dependem muito de estado por estado, aqueles que mais enfatizaram determinados setores. Então, por exemplo, Portugal e Espanha enfatizaram muito o metalismo, a ideia dos metais preciosos, do ouro, da prata. Então, por isso que a Espanha dominou quase todo o território ameríndio, e Portugal também. E a grande colonização portuguesa intensificou a partir do encontro, né, de ser encontrado ouro em território brasileiro. A Holanda já voltava muito mais seus esforços para o comércio externo e empréstimos financeiros, sobretudo esse empréstimo financeiro para as manufaturas. Então, chegou um período que Portugal tinha o produto, a cana, mas não tinha condições financeiras de transformar a cana
em açúcar, e aí precisou do apoio financeiro e tecnológico da Holanda. França, e aí muito baseada pela balança comercial favorável, né, aquela ideia dos impostos sobre os produtos impostos menores sobre produtos internos e impostos maiores sobre os produtos que vinham de outros países importados. Estímulo às manufaturas, que aí foi geral para todos eles. E a Inglaterra, além desses todas as coisas que eu já citei, ela vai fortalecer em cima dos cercamentos. O que é os cercamentos? Como eu já comentei lá no início da aula, com o fim do feudalismo, né, com o declínio do feudalismo, foi criado cercas, onde existia terras comunais. As pessoas que viviam no espaço rural foram obrigadas a viver no espaço urbano, então superlotou a cidade de Londres, por exemplo, mas cresceu o poder industrial, porque agora você tem um exército de pessoas que agora querem trabalhar nessas empresas. Aquilo que um pesquisador, Karl Marx, socialista, vai falar de exército de reserva. Então foi construído um exército de pessoas para poder ser, entre aspas, explorado. Agora já na Inglaterra do século XIX, já fora da ideia de escravidão, mas na perspectiva de proletariado, o que não muda muita coisa não. Tá? Então os cercamentos é cercar as terras, a ideia de propriedade privada, as pessoas vão para os centros urbanos e lá elas precisam produzir nas indústrias. E aí onde o capitalismo comercial, né, a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, o mercantilismo, vai ceder espaço para a nova forma de capitalismo, que é o capitalismo industrial. A ascensão das indústrias, e a Inglaterra é a pioneira nessa situação. Tá? Para encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe uma figura, né, um quadrinho, que resume muito aquilo que eu já comentei. Né? Claro que ele já traz aí a partir da Idade Moderna, século XV até o século XVIII, mas vamos ver o que ele nos diz. Anteriormente, no fim da Idade Média, nós tínhamos um renascimento comercial e urbano muito forte. Então, nós temos um comércio que vai crescendo muito mais do que o uso da terra, né? Em especial as manufaturas, que são as pequenas empresas. Manufaturas, gente, são empresas são empresas em que a sua construção é muito humana. Então, a construção de tecidos, mas passa pela mão humana. Diferente depois na indústria, que vai inserir a maquinofatura, que tem a presença humana, mas a presença de máquina. Né? Então, na manufatura, os tecelões eles dividiam as tarefas, construíam em grande quantidade, mas não era tão grande como a maquinofatura. Bom, a ascensão das cidades, das feiras, artesanatos, comércio, dos burgos, e aí o crescimento dos burgos, surge uma nova classe econômica, social, que são os burgueses, né? Comentado inclusive por Frederick Engels. E aí o feudalismo abre mão para o capitalismo comercial ou mercantilismo, como queiram chamar. Surge a ideia de Estado moderno, e aí uma das características do Estado moderno, além de tudo que eu já comentei, é a construção do seu território, a demarcação territorial, né? Há uma aliança entre o rei e a burguesia. Então a burguesia pagava impostos, menos impostos, mas pagava ao rei, e o rei ficava rico porque essa burguesia, associada ao seu poder, ela dominava outros territórios e construía rotas comerciais que fazia da corte um espaço de luxo e riqueza. Tá? Em resumo, o Estado moderno é a junção de poder centralizado, impostos e a violência para o rei ser obedecido. Né? O rei precisa se utilizar do temor, da violência, do castigo, da caça, né? Caça às pessoas, como por exemplo a caça às bruxas, para poder mostrar todo o seu poder e evitar que conflitos existam. E aí o mercantilismo tem por base a balança comercial favorável, o metalismo e, por fim, o colonialismo, né? O pacto colonial, que são as trocas comerciais entre quem colonizou
o território que foi colonizado. É o caso do Pacto Colonial entre Brasil e Portugal, em que o Brasil só podia vender seus produtos para Portugal, Portugal revendia para o Brasil, porque o Brasil não poderia comprar de outras nações. E isso, obviamente, favorecia exclusivamente a coroa portuguesa. Tá bem? Bom, gente, estamos chegando realmente ao fim da nossa aula, na nossa segunda aula de história. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo é o capítulo... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, minha pesca. Esse capítulo é o capítulo 5, tá certo? O Estado absolutista e o mercantilismo é o capítulo 5. Quem ainda não entrou no Google Sala de Aula, baixa o aplicativo do Google Sala de Aula, coloca essa senha aí, né? Você vai lá, baixa o aplicativo, coloca no maisinho, vai aparecer criar uma turma, participar de uma turma, você vai lá em participar de uma turma, coloca essa senha e aí você já entra, vai estar lá esse vídeo, vai estar lá o material desse vídeo, os slides e vai estar uma atividade sobre esse conteúdo, tá certo? Bom, gente, qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato com minhas redes sociais, e aí eu destaco o Instagram e o e-mail. O Instagram é o Junior Gomes 24 e o e-mail é o juniorgomes_isto@hotmail.com, tá certo? Ok, gente? Muito bom estar com vocês e até a nossa próxima aula.